Pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Desvendando Juridiquês. Hoje o papo é reto. Eu trouxe uma expressão que muitas pessoas escutam e me perguntam: doutora, o que significa trânsito em julgado? Meu processo transitou, foi para onde? O que aconteceu com ele? Gente, basicamente, trânsito em julgado significa que dali não se pode mais recorrer. Tá, mas como isso acontece? Bom, acontece assim: o juiz vai lá, profere uma sentença. Essa sentença é uma decisão que a gente chama terminativa, ou seja, ela termina uma fase do processo. E ela te dá o seu direito ou não te dá o seu direito, ela decide a causa, a lide, né? E aí, depois dessa sentença, existe um prazo para recurso. O prazo padrão no CPC 15 é 15 dias úteis, né? Então vamos supor, saiu a sentença, 15 dias úteis, ninguém falou nada sobre a sentença. O que vai acontecer com aquele processo? Vai transitar em julgado. Isso significa que se estabilizou e dali ninguém mais pode recorrer, certo? Então, o trânsito em julgado é um marco temporal que é certificado no processo. Então, para dizer para você, né, para todo mundo que ninguém mais recorreu e que agora o direito tem que ser cumprido, certo? Então, estabilizou aquela decisão. E aí, o que acontece depois? Depois a gente entra numa fase de cumprimento daquela sentença, vamos dizer assim em linhas básicas. Mas a gente tem que ter em mente, quando a gente olha o processo, que existem algumas decisões que não finalizam o processo, que é o caso, por exemplo, da decisão interlocutória e do despacho. Elas são diferentes da sentença, por exemplo. A decisão interlocutória é uma decisão, tem caráter de decisão, ela está dentro da fase processual, mas ela não finaliza o processo. Por exemplo, acolho a prova pericial. Essa é uma decisão interlocutória. Por quê? Porque depois disso vai vir a prova pericial, vai ter o laudo e aí sim o juiz vai decidir e finalizar o processo. E o despacho, por sua vez, é mais ou menos como a gente chama de um ato administrativo dentro do processo. Então ele vai falar, cite-se, intime-se. Ele é bem curtinho, também não termina o processo e não tem o caráter, e tem um caráter mais administrativo que a gente chama, tá? Então, gente, quando vocês virem decisão interlocutória e despacho, não se assustem, ainda não é a sentença. E ainda que seja a sentença, essa sentença ainda pode ser objeto de recurso. Mas, quando tiver trânsito em julgado, aí sim, finalizou aquilo, vamos começar a cumprir o que o juiz falou para ter o direito, né? Ou para ter o dever, né? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado clara essa expressão, porque conhecimento é empoderamento. Curtam e compartilhem esse vídeo com quem vocês quiserem. Muito obrigada, até a próxima.